no momento, para ele ficar esperto com a gente, ele ou ela. Teve bastante alteração no ano de 2018, tivemos alterações porque esse tema que a gente está falando aí, de dignidade sexual, muitos direitos acabaram sendo positivados, porque acaba que, como a gente já deve ter conversado em algum momento, né, primeiro, a sociedade ela se relaciona, de repente, surgem situações que não estão previstas, porque começa assim, vamos pensar, vocês, por exemplo, isso aí fica mais claro lá no direito civil, por exemplo, vocês aprendem o que são bens e o que são pessoas. Aí depois vocês aprendem que existe o tal do negócio jurídico. Aí depois do negócio jurídico, vocês vão ver que esse negócio jurídico, a depender daquilo que você está contratando ali, ele traz obrigações, né? Aí depois dessas obrigações, contratos. Aí depois desses contratos, você começa a ver as mais variadas formas de relação. E quando a gente vai trabalhar, e aí, jovem, bem, boa noite, seja bem-vindo. E aí, o que acontece? No direito penal também, nasce uma regra. E a gente pode usar, por exemplo, o crime de drogas, para a gente falar sobre isso. Você imagina o seguinte, se cada vez que descobrisse uma droga nova, tivesse que botar o nome dela para continuar lá o tipo penal. É proibido o uso de substância entorpecente, ao invés de ser substância entorpecente, fosse maconha, cocaína, álcool, LSD, MDMA, sei lá, tem uma catataiada aí. Aí saiu mais uma nova hoje, aí tem que botar. Aí mais uma nova, tem que botar. Aí mais uma nova, tem que botar. Né? O que acontece? É dessas relações que a gente começa a ter, acaba que a sociedade ela se desenvolve, tem uma luta bastante válida aí na questão do feminismo, né, da igualdade, do tratamento das mulheres, né, e com esse desenvolvimento vão surgindo novos crimes, como nós chegamos até a comentar na nossa aula passada. Eu estou falando muito baixo? Não? Beleza. Como chegamos a comentar na nossa aula passada, a questão do busão lá, né, a questão que, como que você, em 1941, você poderia dizer que no transporte público alguém ofenderia a dignidade sexual de alguém? Como é que o cara nem sabia que era transporte público? Nem imaginava que ia ter um ônibus de repente. Não sei se 41 já tinha ônibus, acho que não, né? Ainda mais, né? Sei lá. Então, você vai, conforme as coisas vão surgindo, você imagina o seguinte, como nós conversamos já, não tem que nem se fosse. Então, se não tem que nem se fosse, quando a internet veio em 94, a fotografia já existia. Então, se você tirasse foto da sua esposa nua, e aí você separasse dela e colocasse, tirasse xerox dessas fotos, distribuísse lá no trabalho dela, na faculdade dela, sei lá, você responderia por um crime. Mas esse crime não poderia ser um crime digital. E se isso acontece através de meio digital e não está previsto meio digital, precisa de uma lei nova para isso. Mas como é que o cara vai imaginar, olha, daqui 50 anos vão inventar um negócio chamado internet, que vai ser para comunicação de todo mundo, e um animal de teta vai usar isso para não, tem uma porrada deles aí, né? Para fazer esse tipo de situação. Nós vamos ver alguns tipos de situações como essa. E então, vamos. Opa, chegou alguém, calma aí. Essa eu não conheço, eu acho. Larissa, boa noite, seja bem-vinda. Larissa, eu não lembro. Vamos lá. Onde que eu parei? Eu parei na situação do estupro. Eu ia começar o estupro de vulnerável, né? Falei do assédio. Olha só como é fácil. E eu falei para vocês que seria fácil. Pega seu caderno aí, divide ele, por gentileza. Bota só uma linha assim, em que dê para você escrever 3 palavras. 3 linhas, uma linha nessa situação aqui, na vertical, que dê para você escrever 3 palavras. Violência. Vou escrever as palavras aqui no chat também. Violência, fraude e pressão. Estupro. Quando alguém vai fazer sexo com você, forçado. Violação mediante fraude. Quando alguém usa de um engodo
para fazer com que você tenha relações sexuais com ele. Perceba que você aí nessa situação já não é mais constrangido, você é enganado a isso. E o terceiro, você também não agora nessa situação, você volta a ser constrangido, mas a espécie de violência que é aplicada em você é uma pressão por conta de uma hierarquia, por conta de uma situação muitas vezes ligada à finança. Ponto. Por que eu pedi para fazer isso? Porque do outro lado nós vamos escrever coisa também com o que nós estamos aqui. Então, quando eu bato duro para vocês, que é mais importante entender o que está sendo protegido, como isso é protegido, do que o que está escrito necessariamente. Porque assim, ó, em volta dessas 3 palavras que eu dei para você aqui, o cara vai criar uma história que pode dar 2 páginas. E não interessa, amigo. Depois que você limitou, falou, é estupro, ponto, vou lá no 203, acabou, sua vida é ali. Não interessa, o resto do código você pode botar fogo, não bota fogo não, que tá todo mundo queimado, bota outra coisa, estraga ele, joga ele fora. Que você vai ter que olhar só aquela situação daquele quadradinho ali. Então, bora lá. Vamos começar então a nossa aula de hoje, realmente. Cadê? Vou apresentar a tela. Tá faltando gente aí, né? Aqui eu tô cada vez mais cego. Tá feio o negócio. Sim? Pessoal? Sim, tudo. Oi. Vocês estão vendo o slide aí? Sim, Tá Sim, vendo? sim. Vocês estão aí? Vocês estão bem? Sim. Vocês estão jantando? Estamos aqui. Então vamos lá. A gente conhece, já ouviu falar bastante do tal do estupro de vulnerável. E é preciso, né, ter muito cuidado nessa análise, porque existem situações aqui que são de presunção e existem situações que essa presunção ela é iuris tantum. O que significa isso, professor? Ela é absoluta. Ah, mas quis, não interessa. Ah, mas sabia, não me importa. Ah, mas qual é a cidade? Não fui eu que fiz a lei. Ah, mas eu acho, então. Beleza? Vamos lá. Artigo 217A, nós começamos no 213, nós vimos que o 214 grudou no 213, falamos do 215, falamos do 216 e chegamos finalmente ao 217A. O 217 acabou sendo suprimido. Espera que alguém chegou aí. Boa noite, Kleber, seja bem-vindo. Bom, o que é o tal do estupro de vulnerável? Bom, você vai ter o núcleo, como sempre disse para você, que é um verbo que vai dizer para você aqui, ó, ter conjunção ou praticar, né? Essas são as situações. E nós temos as elementares. O que significa isso? Nós temos uma elementar aqui que é de caráter extremamente pessoal, menor de 14 anos. O que significa isso, professor? Significa que não interessa nenhum cenário no universo em relação ao menor de 14 anos. A partir do momento que essa pessoa completa 14 anos, nós temos discussão doutrinária, certo? Por quê? Porque menor de 14 não inclui 14. Esse é o entendimento majoritário. O Ministério Público normalmente leva para a situação de que sim. Né? Não interessa, lembrando aos senhores que qualquer momento que possa passar pela sua cabeça a dúvida, mas se a pessoa pegar a certidão de nascimento dela e colocar que ela nasceu às 6 da tarde e ela foi violada sexualmente às 3h30, lembre que para o direito penal pouco importa a fração da hora do dia, né? Passou, nós contamos o dia, tá? Então, não se preocupe com esse aspecto. A pena, você pode ver aqui, é uma das mais graves que nós temos em relação ao nosso Código Penal, que vai de 8 a 15 anos. É uma pena bem alta comparada aos outros crimes, independente, claro, né, da repugnância que nós temos aqui. Dentro da régua que existe no Código, é uma pena alta. Não que eu acho que seja suficiente. Peraí. Raniele. Seja bem-vinda, Raniele. Bom, qual é o objeto jurídico?
Nós estamos aqui preservando a dignidade sexual de um ser humano que ele não consegue se defender. E quando essa pessoa não se defende, ela precisa de uma proteção especial. Não confundam, né, a hipossuficiência com a vulnerabilidade, porque acaba que hipossuficiência em algumas áreas do direito, ela é uma vulnerabilidade. Existem diversas espécies de vulnerabilidade, tá? Então, vamos passar essa situação. Antes da lei antigamente, né, a situação de presunção de violência era abaixo de 12 anos, que se considerava uma pessoa vulnerável abaixo de 12 anos, seguindo, inclusive, o que o ECA protege. O ECA diz que uma criança tem menos de 12 anos e um adolescente tem mais de 12 anos, que vai até os 18 anos. Essa seria a régua do que é um vulnerável. Seria uma criança, a partir do momento que ela é um adolescente. Mas não é assim que funciona. Tanto que o Código Penal, se você voltar aqui e ler, ele está bem em português. Ele não está falando assim, ato libidinoso com criança, ou falando ato libidinoso com adolescente. Está falando que é menor de 14 anos. É igual lá no Detran. Você vai ter habilitação quando você for maior de 18. Ah, eu sou emancipado. Problema seu, não está escrito lá quando você tem liberdade civil, quando você tem direitos. Não, 18 anos, cara. Ah, mas eu não fiz aniversário ano passado e é bissexto. Aí o problema é seu, vai discutir lá no cartório. O dia que você tiver 18 anos, você vem aqui que vai ser liberado. Acontece. Com a lei 12.015 de 2009, nós tivemos essa mudança, e essa é uma presunção que ela é absoluta. Não é uma presunção de violência, né? Não se presume violência, porque agora, a partir desse momento, está aqui, ó, a aquiescência do adolescente, ou mesmo o fato da ofendida já ter mantido relações sexuais, não tem relevância jurídico-penal. O que significa isso? Que essa decisão diz para você assim: você é o terceiro gurizão aqui do prédio que está mantendo relações sexuais com a menininha. E pegaram você, irmão. Na sua vez, você foi pego. Ah, mas todo mundo sabe que ela faz. Não existe essa situação de vida anterior. É o mesmo caso de você estar passando na rodovia, tem os pontos de parada de caminhão, você é um caminhoneiro, e aí você pega a moça, ou o rapaz que seja, qualquer um deles pode ser sujeito passivo do crime, você pega ele, leva para um matagal mais distante, e a polícia vai lá e te averigua. Nessa situação, você vai ser encaminhado, e ele provavelmente, ou ela, será liberado no dia seguinte, e amanhã estará novamente, ou horas depois estará novamente ali. Isso não é relevante, tá? Isso aí serve para essa situação e para corrupção de menores, tá bom? Essas situações que a pessoa já tem uma vida pregressa naquela situação, ela não abona para você de maneira alguma. Talvez na dosimetria da pena, mas é muito difícil dizer para você que isso vai acontecer. O que é o vulnerável por equiparação? Bom, lá no caput, ele já traz para você a primeira situação, que é o menor de 14 anos e ponto. Aquela lá não se discute. A partir daqui, como é equiparado, não é que você vai discutir, mas é que você vai precisar de uma interpretação para ver se existe ou não essa situação. Eu preciso dizer para vocês, preciso conversar com vocês, por exemplo, que essa semana, já que está na nossa matéria, a menina lá de Santa Catarina, tal de Mariana Ferrer, não sei como é que fala o nome dela, mas vocês devem estar atentos aí, que é um dos assuntos da semana passada e mais. O cara que era acusado foi inocentado da situação, foi extinto o processo. Percebam o seguinte: existem, até onde a gente sabe, uma gravação dela entrando no ambiente privado e saindo de um ambiente privado. Existe um exame que diz que ela estava drogada, existe a roupa dela que está ensanguentada e existe o produto, o sêmen. Só que aqui a gente não trabalha com presunção, a gente trabalha com provas. Precisa ser provado que ele deu droga para ela com a finalidade de ter sexo com ela. Ponto. Precisa ser provado que, se ela era virgem, qual foi a intensidade da prática
e se ela foi forçada realmente a fazer aquilo. Porque existe o seguinte, né? Até um primeiro momento, a palavra da vítima ela inicia a ação penal, porque é uma causa provável. Mas igual o inquérito policial e igual a confissão, por si só não basta. Precisa de uma outra prova que seja consistente para que, somada a essa, baste. Por exemplo, estamos vivendo um período agora de uma situação, não vou dizer para vocês o que eu acho ou o que eu não acho, só vou dizer o caso para vocês. Tem um advogado aqui em Cuiabá que está recebendo acusações primeiramente foi uma ex-namorada, depois outra ex-namorada, depois mais algumas pessoas, segundo o que está na mídia. Ponto. A palavra de uma só é complicado. Então, a pessoa, eu até postei isso hoje, a pessoa, se ela é vítima do estupro, ela precisa, no primeiro momento, ir até o médico, ficará resguardada a ela esse sigilo, e depois, quando ela estiver preparada, ela vai até as autoridades para iniciar essa jornada, que é uma jornada complicada para a vítima. Porque a própria sociedade, ela discrimina a vítima, né? A mulher foi vítima de estupro, praticamente acabou, ela não serve para mais nada, né? Assim, mataram ela, mas deixaram ela viva. E não é bem assim, é um ser humano, ele se recupera. Em poucos casos, se recupera de uma maneira possível de ter uma vida normal, entre aspas, tá? Voltando. A situação de uma pessoa falar é complicada, mas quando você junta uma segunda, que tem um vídeo, uma terceira, que tem um SMS, uma quarta, que tem, sei lá, uma testemunha de uma situação que eles viveram, certo? E aí sim vai ser formando todo um emaranhado. Então nós temos que tomar cuidado de dizer que existe prova. Existem provas que são circunstanciais. Já ouviram falar isso em filme? Essas provas são muito circunstanciais. Exatamente. Foi preso. Hoje eu estava vendo com a minha mãe à tarde um programa de fofoca aqui, de atriz, de não sei o quê, e tomando um café, vendo, pá. E aí falou que foi preso um tal de Reinaldo Gianecchini, que é um bandido bonitão, não sei se em São Paulo, agora eu não me lembro, que como é que ele foi preso? Na cena do crime acharam um iogurte e um papel de bala com o DNA dele. Eu falei, vê, essa polícia de São Paulo, né, cabulosa, né, porque nunca vi alguém fazer um exame de DNA aqui. Imagina, quanto mais, né, dessa forma. Então, bora continuar aqui só para elucidar para vocês que às vezes você vê e fala, tem prova. Tá, mas como que essas provas estão dispostas para chegar à verdade que você está dizendo? Porque vocês devem ter estudado lá em PGP que o processo busca a verdade. E aí tem a discussão da verdade real e da verdade formal, né? Fala do processo penal buscar a verdade real, mas a verdade real ela é inalcançável. Até porque o próprio Instituto do Indúbio Pro Réu, ele não deixa chegar na verdade real, a não ser que seja uma coisa latente. Né? Você chegar, pegar a pessoa dando 25 tiros na outra pessoa, aí não tem muito o que se discutir. Mas nessas situações de crimes sexuais, geralmente acontece na surdina. E nessas situações de surdina, de ambientes escuros, de drogas, enfim, é sempre uma situação de covardia. Então, beleza. Quais são as outras duas espécies, então, que nós temos de vulnerabilidades em relação ao crime sexual? O parágrafo 1º do artigo 217-A traz para a gente quem incorre na mesma pena, quem pratica as ações descritas no caput, com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não possa oferecer resistência. Vamos dividir em duas partes, e eu vou parar para você me ver aqui, e eu ver vocês também. Ausência de discernimento para o ato. Então perceba aqui o seguinte, a ciência evoluiu, e graças a Deus a sociedade compreende a ciência. Nós temos aqui garantias e previsões constitucionais lá, e dentre elas o direito de existir e de ser feliz. E quando você vai para o estatuto, por exemplo, da pessoa com deficiência, lá diz que essa pessoa precisa ser inclusa por esses motivos. E quando você passa para isso, essa dignidade sexual dessa pessoa, se ela tiver discernimento para a prática do ato sexual, ela não pode ser tolhida por ignorância da sociedade. Então você imagina o seguinte,
perdão pelo exemplo que vou usar, mas por ser do cotidiano, é mais fácil de assimilar o que eu vou falar. Existe os graus de pessoa com síndrome de Down. Você vai ao parque, às vezes, correr no final da tarde, você encontra aquele grandão que vai atrás da mãe, mamãe, 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 sabe? É dócil, é um tipo. E você lá na repartição conhece aquele pequenininho que está sempre no pornô no celular, o taradinho da empresa, sabe? Aquele que é todo mundo em algum momento já se deparou com ele. É o safadinho, é o tranqueirinha. Se ele entende ou ela entende o que é aquilo, está liberado para a prática sexual dentro do que é o habitual, do que é o normal de se fazer. É óbvio, o excesso de violência e tudo mais, tudo isso é aplicado de todas as formas. Então, o que acontece? Às vezes, quando essa pessoa portadora dessa deficiência ou eu vou usar o termo pessoa com deficiência, pronto, é o termo. Né? É ele, é o correto, vou usar ele. Pronto. Essa pessoa com deficiência, se essa deficiência for cognitiva, para entender a relação sexual, ela não é vulnerável. Quem vai determinar isso, professor? O laudo do psiquiatra ou da pessoa que for da área da saúde capaz de realizar esse tipo de constatação. Provavelmente vai ser um psiquiatra e um médico, alguém dessa região aí. Ok? A outra situação é no caso da diminuição. Vai fazer a pergunta, Rodrigo? Rodrigo não. Jefferson, pergunta? Não, levantou a mão. Falei até, vamos fazer uma pergunta. Puta merda, vai chover. O que falta é vocês abrir a câmera e fazer pergunta. Vai chover sem parar, tenho certeza. Essa é uma coisa de louco. Já tá até o Ender. Se o Ender vier na aula, então, Ave Maria, aí que não vai ter jeito. Vou preparar meu bot para. A Lidiane aí, professor. Né? Aí também não, né? Não vou também, desculpa. Eu não pode dar a mão que eu quero o braço, né? Vamos voltar lá para o nosso slide, então. A segunda pessoa, né? Aqui eu já falei tudo que eu falei para vocês, está aqui da deficiência, tá? O enfermo deficiente mental, né? E a segunda pessoa, na verdade, nós temos aquela que é absoluta. Essas aqui, como você acabou de perceber, a primeira situação que eu conversei com você, ela já te denota uma situação de interpretação, que depende de mais de um fator. Não é o simples fato da pessoa, é uma pessoa com deficiência, não pode. Não é assim. Precisa ser avaliado, né? Se a situação é ou não da vulnerabilidade. A segunda também será essa situação, só que por qualquer outro ato, qualquer outra causa, a pessoa não puder resistir. Vítima paralisada, em coma, desmaiada, drogada, anestesiada, completamente embriagada. Perceba aqui que é o seguinte, ó, e eu vou te dizer aonde o concurso ele não bate, ele regaça você. Você imagina o seguinte, você foi fazer uma consulta médica e chegando lá no médico, né, você estava com um problema no joelho, vamos ver quem que nós vamos usar aqui de vítima aqui. A Lidiane. Lidiane, você estava com um problema no joelho, você foi ao médico e chegando lá no médico, ele colocou em você aquele... dentista. Estava com dor no dente. Ele foi lá e colocou em você aquele... E você apagou. E ele teve relações sexuais com você. É muito comum... É muito comum que a pessoa, por ligar o dentista, ela vá para a situação da violação sexual mediante fraude. Mas não é o dentista, não é o cara da área médica, não é a pessoa de confiança que atribui a conduta. A conduta é, se ele, alegando o problema de dor de dente nela, começasse a passar a mão nela no consultório, dizendo que isso é um tratamento, ela está permitindo e está consciente ali, porém está sendo enganada sobre essa situação. E isso é a violação sexual mediante fraude. Ponto. A partir do momento que ela não tem mais a consciência ou a capacidade de reagir, é o boa noite Cinderela, né? Ou, no caso, se você é uma pessoa de ter acesso, você vai dormir no hospital lá cuidando de um parente seu, e você vê uma pessoa em coma ali, e você tem relações sexuais com essa pessoa. Certo? Eu sei que é bizarro, mas
né? São os exemplos que eu tenho para dar para vocês, tá? Eu não estou rindo da situação, estou rindo dos meus exemplos, tá? Por favor. A vítima paralisada, em coma, desmaiada, drogada, anestesiada, por exemplo, no carnaval, né? Tá até uns anos atrás, tinha uns caras que contavam, né, quantas mulheres ficavam, mas aí você ia ver, o cara pegava as gurias na sarjeta, né? Pegava no chão as gurias, né? Tipo assim, nem sabia o que estava acontecendo da vida, aquilo ali, durante muito tempo, isso era natural e pegação. E hoje, como por óbvio nós estamos estudando, isso aí é um estupro, né? E você, a depender da situação da embriaguez da moça ou do rapaz, você está cometendo um estupro de vulnerável. Não contente, existem qualificadoras. E essas qualificadoras eu vou explicar para vocês elas hoje, né? E depois eu vou mostrar para vocês que em 2018 houveram alterações. E é muito importante quando a gente trabalha num lapso menor de 5 anos, sempre quando você vai estudar, se você tem uma outra finalidade, você está ciente do que era e do que é. Por quê? Porque é o que vão te perguntar, ser humano. É o que eu vou te perguntar também. Então, esteja preparado a olhar para o assunto e saber o que se pergunta daquilo. Se você vê mais de uma opção, ali tem uma pergunta. Porque o que é uma pergunta? É onde você possivelmente terá uma dúvida e eu quero saber se você entendeu qual das duas é. Então, provavelmente é isso que eu vou te perguntar. Mas vamos lá. Qualificadoras. Bom, se não contente de o cara estuprar ou a moça estuprar um vulnerável, dessa conduta ainda resultar uma lesão corporal de natureza grave, isso aqui inclui a grave e a gravíssima. Isso aqui é só um gênero, né, das duas espécies. Por quê, professor? Porque não faria lógica nenhuma, no parágrafo 4º, ele punir a morte, punir a lesão corporal grave e não punir a lesão corporal gravíssima. Então, por um entendimento, né, racional, é assim que se lê esse artigo, é assim que se interpreta esse artigo. As penas, como você pode ver, eram de 8 a 15 para o estupro de vulnerável, 8 a 15, e agora, no caso dessas qualificadoras, ela passa na primeira situação da lesão corporal de 10 a 20 e na segunda de 12 a 30, sendo equiparado aqui a um homicídio qualificado, 12 a 30 anos também. Não deixa de ser, né, a inversão. E isso é muito, muito bom de fixar. Uma coisa é eu querendo matar uma pessoa, há estupro para matá-la. Estupro até matá-la. Ponto. Isso é um homicídio qualificado por uma crueldade. Certo? Agora, se eu querendo estuprar a pessoa, acabo matando essa pessoa, aí nós estamos falando da hipótese aqui da nossa qualificadora. Tá legal? Seria, na verdade, um preter dolo, que é o que seria o termo técnico a se conversar sobre esse assunto. E aí, a gente pula, então, para a corrupção de menores do artigo 208. Uma discussão enorme sobre isso, porque, de maneira geral, existe a corrupção de menores de maneira lato sensu e a corrupção de menores dentro do contexto de crimes sexuais. Certo? A discussão que tem é principalmente em relação àquilo que nós estávamos conversando. Hoje, a sociedade, ela tem como natural, em vários cantos do país, meninas grávidas, né, com 14, 15, 16, 17 anos, não estou querendo ser o moralista ou o dono da vida de ninguém, certo? E a nossa legislação, ela trabalha com uma proteção em cima disso, né? E essa corrupção de menores, o que significa dentro do aspecto sexual? Você trabalha o artigo 218 em cima do núcleo do induzir alguém, menor de 14 anos, a satisfazer a lasciva de outrem. Perceba que, né, se você, por exemplo, não dentro de constranger a pessoa a ter sexo, mas se você fantasia uma criança de colegial, ou se você, dentro da indústria pornográfica, principalmente, existe uma situação voltada muito à pedofilia, né, de adolescentes, de teenagers, negócio de colegial e tudo mais, de fantasia, e isso tudo é mais ou menos o contexto que tem aqui, só que com crianças menores, com pessoas menores de 14 anos.
não pode ser para satisfação da própria lasciva, tem que ser para satisfação da lasciva de outrem. E esse crime, né, não pode, como eu acabei de dizer para vocês, não pode haver a conjunção carnal ou ato libidinoso. Acaba sendo o seguinte, lembra que eu falei para vocês que tem umas lacunas que estupro é muito pesado. Você não pode comparar, por exemplo, por mais doentio que seja, mas dentro de uma régua de reprovação social, você não pode comparar o cara que fica olhando de cima do parquinho para as crianças que estão brincando, que é um pedófilo, uma pessoa que tem um problema de pedofilia, do cara que efetivamente vai lá e pega e introduz o pênis numa criança. Então, é gigante, é nojento dentro do mesmo contexto, é nojento. Mas as condutas são diferentes. Então, quando não for uma situação de satisfação de lasciva, de ato obsceno, né, de situação, de atos libidinosos ou de conjunção carnal, subsidiariamente você vai conseguir trabalhar a situação da corrupção de menores. Cortando muito. Oi? Não, tá cortando muito. Eu não sei se para os outros também tá. Tá cortando aí, galera? Pra mim tá tudo certo, professor. Depois tu tenta ver de novo, Erlen, tá? Não tá cortando nada, não. Não, mas depois ela ouve novamente. Pega esse trecho aqui, vê quanto tempo tem. 34 minutos de aula, anota aí. Do 30 ao 35 você ouve novamente, tá bom? Satisfação da lasciva mediante presença de criança ou adolescente. Perceba que na situação seguinte, né, você usava, de certa forma, a criança para criar uma situação libidinosa ali na frente de outrem. Aqui, você pratica. O praticar, ele traz você para a primeira pessoa. Traz para você. Aqui é você. Que, na presença de alguém menor de 14 anos, ou induz esse alguém menor de 14 anos a presenciar conjunção carnal ou ato libidinoso, a fim de satisfazer lasciva própria ou de outrem. Veja bem, aqui a pessoa pode satisfazer a lasciva própria ou de outrem. É o caso que muitas vezes, inconscientemente, porque não existe a culpa, acaba não sendo crime. Mas quando você tinha lá seus 18 anos e estava na quadra do prédio, e parava um carro lá na pracinha, que vocês estavam jogando bola, e você viu o vidro embaçado e chamava todo mundo para dar uma olhadinha lá. Se dentro dessa turma nós tivéssemos uma criança, alguém com menos de 14 anos, e você fizesse isso com a intenção de satisfazer a sua lasciva ou a de outra pessoa com essa situação, você estaria cometendo esse crime. Aqui ocorre muitas vezes que em casos de divórcio usam esse crime para as pessoas, principalmente que têm uma qualidade uma qualidade de vida um pouco mais branda. Você imagina o seguinte: você, a mãe, ficou com os 3 filhos num barraco que só tem um cômodo. E aí você arrumou um namorado, depois de 5 anos que você separou. Mas a briga pela guarda ainda existe. Você leva esse namorado para onde? É difícil. Ah, vai para um lugar. Não é assim, gente. Não resolve dessa forma. Certo? É para você ver como dá para interpretar a coisa. E aí, quando você queria proteger aqui a situação, é proteger a dignidade sexual dessas crianças. Mas olha só como já envolve, conforme as relações vão evoluindo, lá no direito civil, lá em outra situação, o cara quer usar isso aqui para dizer que a mãe não está sendo boa mãe e vice-versa, o pai não está sendo bom pai. Tá? E aí ficou definido que se houver pelo menos a separação por uma cortina, dando a entender de que é um estado de necessidade, é uma coisa que não tem como não acontecer, mas está tentando preservar de alguma forma a privacidade, por assim dizer. É difícil, mas é a ideia. Favorecimento da prostituição. Professor, Oi. só uma pergunta. O lenocídio é a mesma coisa que a lascívia? Eu não entendi. Por que fala que o lenocídio... É só o nome? Que é o mesmo significado da lascívia? Não. A lascívia é a satisfação sexual da pessoa, tá?
A lasciva, deixa eu... Mas ela está classificada como lenocínio. Eu tenho permissão para falar abertamente aí, gente? Porque senão rasga o... Lógico, professor. O rasgão, eu quero. Fique à vontade. A satisfação da lasciva, Rose, é quando a pessoa está com tesão e satisfaz esse tesão. A lasciva dele é esse impulso, esse desejo. É sem o contato físico, né, professor? Independente de ter o contato físico. Dá para existir a violação sexual sem o contato físico. Fala, Gil. Fala. Sobre essa questão de falar abertamente ou não, eu queria trazer em frente que é o seguinte: nós vivenciamos coisas terríveis no dia a dia e não pode passar um pozinho nisso, não, porque a coisa é muito feia mesmo. Eu tenho visto coisas terríveis aí, então eu acho que o senhor tem que falar abertamente, ainda que chocante. É que, às vezes, né, eu já tive em outras instituições, né, assim, a minha matéria, e ainda mais nesse ponto, por isso que eu já deixo claro lá, vou falar sobre dignidade sexual, não tô rindo, não tô fazendo piada por desrespeito, né, mas já tive reclamações, então eu preciso controlar, tá? Mas, Rose, mais daqui a pouquinho eu vou falar do lenocínio, você vai ver que a satisfação da lasciva, ela praticamente... é ela que fere a dignidade sexual, porque a pessoa comete os crimes em nome dela. Ponto. O lenocínio... Já. Aguenta aí só um segundo, por favor. Beleza? Beleza. Mas não é a mesma coisa, não. Já tive spoiler aqui. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Olha só como já misturou tudo aqui. O 218b. Favorecimento, já falei? Significa submeter, induzir, atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitar, impedir ou dificultar que abandone a situação. Professor, esse é o tal de multinuclear? É esse mesmo. Esse é um crime multinuclear. Você consegue, com uma dessas condutas, praticar o crime. E não necessariamente com todas elas praticadas por você, você responderá por, se tiver 25 crimes desses. Não. Certo? O que vai mudar na sua vida, nessa situação, a régua do mínimo e do máximo. Quanto mais condutas você tiver nos núcleos, você vai chegar na pena máxima. Quanto menos, você vai chegar na pena mínima. Vai ficar na pena mínima. A pena aqui é de... Oi, quem tá falando? Pois não. Sou eu, Ellen. Quando a pessoa ela é estrupada, o Estado ou o município tem por obrigação de recorrer à pessoa? Tem por obrigação de dar tratamento médico a essa pessoa. Tá? Isso aí é lei, tem que estar. Tem toda uma política, né? Toda uma política de saúde e de sigilo, né? Isso a gente está falando aqui conforme foi escrita a lei, né? Que às vezes acaba não acontecendo. Como você pôde ver, o Sistema Único de Saúde, até na situação da moça que foi estuprada pelo tio e estava grávida, colocou o médico em sigilo também, porque o cara também tem direito a realizar o procedimento sem ser julgado, é a vida dele, né? Então, existe a lei, sim, ela vai receber o tratamento médico e todo mundo tem direito à demanda. Você vai ter direito a fazer a sua denúncia e, a partir daí, é do Estado. E existem as situações em que você pode recorrer às decisões do Estado. Se o Estado não concordar se foi estupro, você tem direito a recorrer, vai ser feita uma nova análise, certo? E aí, a partir desse momento, se o Estado disser que não, você só poderá tocar nesse assunto de novo se você tiver o coringa das provas, o coringa do direito penal. Que com essa carta na sua mão, você pode fazer tudo no direito penal, e acredito que até no resto do direito, que é o tal do fato novo. A prova nova. Apareceu uma filmagem que não tinha, apareceu uma testemunha que estava sumida. Se Elisa Samúdio aparecesse hoje aqui, nós temos um fato novo que revê tudo. Começa tudo de novo, ou daquele ponto em diante. Tá legal? Aí quando a gente for falar de processo, falarei de provas. Aqui,
você precisa ver o seguinte, aqui não é a pessoa que explora a prostituição, e sim a pessoa que, né, vamos imaginar o prostíbulo e os quartos no fundo do prostíbulo. Tem a pessoa que submete essas pessoas a ficarem ali, induz essas pessoas a irem para... Vamos para o interior, vamos ganhar um dinheiro. E agenciam esse trâmite nessa situação. Tem as pessoas que, por exemplo, a moça resolveu sair da tal da vida. E aí ela quer abandonar o quarto, mas ela tem uma dívida de aluguel, alguma coisa assim, não vai sair daqui não. Enquanto não pagar, você ficará aqui, reservada, né? Então, nós temos aqui atrair, para aliciar, facilitar, né? Proporcionar os meios. Que eu te falei, vai para o interior que você ganha mais dinheiro, eu pago lá a passagem, depois a gente racha, né? Se eu rachar com ela, eu já estou explorando sexualmente ela, tá? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Criar obstáculos, tal. Pode se dar por ação ou por omissão. Favorecimento sexual também tem, né, as suas causas de aumento de pena e as situações que envolvem, de novo, né, o pessoal que tem o tratamento diferenciado. O parágrafo 1º traz para a gente, né, que se eu agenciar essas meninas para elas irem para o interior ganhar o dinheiro, porque eu vou receber algo de alguém, e não, perceba bem, existe o dono do prostíbulo lá, ele está me pagando para aliciar pessoas para irem trabalhar lá. Dança. Vem aqui para a Espanha. Vem aqui para a Espanha. Paga a passagem. Como vocês já devem ter visto ou ouvido histórias bem parecidas. Chega lá, retém os documentos da pessoa, né? E a pessoa tem que pagar a dívida. Se eu fizer isso para receber dinheiro desta pessoa lá, é uma coisa. Se eu receber dinheiro da situação, da exploração diretamente, a moça vai lá, faz programas e me paga 5%. Eu estou explorando ela sexualmente. Se eu paguei a passagem para ela ir trabalhar na Espanha, e aí ela vai trabalhar lá na Espanha, e o trabalho é esse, e quando cada uma das meninas que chega lá para trabalhar, o dono da parada lá manda uma comissão ou alguma coisa assim, eu estou nessa situação primeira aqui que eu estou falando para você. Tá? Então precisa ter essa distinção para você conseguir identificar as condutas. Incorre nas... se você tiver que for obter vantagem econômica com isso, vai ser aplicada para você uma multa. Por quê? Aqui é o mesmo raciocínio do tráfico de drogas. Quando você quer comercializar a coisa, você está levando a níveis de empreendedorismos empresariais, o que mata um empresário? O capital. Se eu tirar teu capital, ou você vai dever para alguém, ou você não vai ter dinheiro para girar. E aí acabou o seu negócio. Muito provavelmente a sociedade venceu essa batalha. Então, é por isso que eu digo para você, é o mesmo raciocínio que lá, é o mesmo raciocínio que não sei o quê. Por que, ser humano? Porque se você souber como pensar o direito penal, você não interessa o que o cara vai escrever nas 3, 4 folhas que ele vai colocar. Já reparou que tem professor que coloca a questão que é uma página inteira? Aí você vai ler lá, discorra sobre o princípio da insignificância. Não tem nada a ver com o texto todo lá. Mas por quê? Porque está preparado para te sacanear. Você tem que estar mais preparado ainda. Identificou, você já vai saber a resposta. Incorre nas mesmas penas quem pratica conjunção carnal ou ato libidinoso com alguém menor de 18 anos, proprietário, gerente ou responsável pelo local que verifique a prática referida no caput. Como eu dei spoiler anteriormente, né? O camarada que está lá agenciando as meninas lá, né? Que está lá recebendo lá, ou que está... Tem uma boate aqui em Cuiabá que chama Cristal. Tem um camarada que fica ali na porta. Se ficasse comprovado que ali não era um clube de dança, né, que não era uma distribuidora 24 horas, né, se ficasse comprovado isso, esse pessoal que trabalha lá, e não é o dono, não é o cafetão, por assim dizer, como a gente conhece nos filmes, nós vamos ver que o cafetão tem outro significado para a gente aqui daqui a pouco, essas pessoas acabariam incorrendo nessas penas. Aqui nós temos essa dificuldade muito grande, né, de fazer essa tipificação, porque a sociedade faz vista grossa para algo que está acontecendo na cara de todo mundo. Né? Se paga no próprio cartão de crédito, né? Pelo amor de Deus. Enfim. A hipótese do inciso 2, meu Deus do céu.
constitui efeito obrigatório, localização, informação. Ah, sim. Ó, se o camarada conseguir ser condenado pela hipótese aqui do parágrafo 2º, que ele é o proprietário, o gerente ou responsável pelo local, ele vier a ser condenado por esse crime, é cassada a licença de localização e de funcionamento daquele estabelecimento. Como nós vimos, e vamos encerrar o primeiro bloquinho, que eu falei para vocês que os crimes contra a dignidade sexuais têm 2 blocos. Tem o primeiro, vem a primeira disposição geral, aí vem o segundo bloco, e vem a segunda disposição geral, que vale para todos os crimes. O primeiro bloco, que é esse que nós vamos falar aqui, vale só daqui para cima. Esse segundo bloco vai ter um conjunto de normas, e vale para todos eles até o início, lá no 213. E aí, conforme vocês vão vendo, vocês vão entendendo o que eu estou tentando falar desde o início, que eu comecei o assunto. Dos crimes definidos no capítulo 1 e 2 desse título, procede-se mediante ação penal pública condicionada à representação. Isso aqui, já foi a primeira alteração que sofreu com a lei de 2018. Os crimes são todos, agora, de ação penal incondicionada. Procede-se, no entanto, mediante ação penal pública incondicionada, a vítima de 18 anos. Aqui está dizendo para vocês sobre todos esses blocos, todos esses crimes aqui para cima, que nós falamos do 213 até o 218B, eles funcionam dessa forma. Aqui, até aquela época, né, até 2018, como eu falei para vocês, se a pessoa não fosse lá dar a queixa, como a gente chama, ou denunciar a agressão que ela sofreu, não aconteceria a ação penal. Com a mudança que nós tivemos, que foi tudo aquilo que a gente conversou, né, que deixou de ser uma questão de costume, passou a ser um bem jurídico tutelado, conhecido por a gente aqui pela dignidade sexual, a partir desse momento, essa alteração foi necessária. O 226 diz para a gente o seguinte: a pena é aumentada. Nós temos aqui as causas de aumento de pena para todos os crimes do 213 ao 218. Se vai ser aumentada de 25%, né, uma quarta parte, se o crime é cometido com concurso de 2 ou mais pessoas. É aumentada em metade se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou por qualquer título de autoridade sobre ela. O que significa isso? Como eu disse para vocês, quando você vai dizer assim, mas estuprou o próprio filho, tá? Por isso que a pena dele é maior do que o cara que estuprou o filho do vizinho. Mas é tudo criança, mas não é a mesma coisa. Na individualização da pena, é pensado tudo dessa forma. Por isso que quando você já vê lá, vou voltar sempre no mesmo exemplo, bater na mesma tecla. O goleiro Bruno pegou 23 anos. Tudo que você puder me dizer aqui que você odeia ele, já foi colocado nessa pena. Senão ele tinha uma pena próxima de 12 anos. Falo para burro. Mediação a servir a lasciva de outrem. Este é um crime que você já cometeu. Você já foi cupido de alguém. Você já disse que ele era um cara legal. Você já disse que ela era uma moça comportada. E você enganou o seu amigo, ou sua amiga, ou aquele conhecido, ou aquele estranho na balada, ou o Uber que estava te levando para casa, né? Você já deve ter participado de algo parecido com isso. O que significa isso? Induzir alguém a satisfazer a lasciva de outrem. É como se eu chegasse aqui e falasse assim: Lide, o Jefferson tá solteiro. Eu acho que seria um bom pra caramba pra você se você fosse lá satisfazer a lasciva do Jefferson. E você vai lá e faz. Para você ver como algumas condutas, elas são lá de 1940. Hoje, você dizer assim, o cara lá tá solteiro, vai lá e pega ele. A amiga fala, valeu, né? Tava afim, ainda bem que você me avisou. Tudo. Mas esse é um comportamento considerado criminoso. Nessa primeira parte aqui, eu acho que já está em desuso. Porém, se a vítima é maior de 14 anos e menor de 18 anos, e o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge, companheiro, irmão, tutor, curador ou pessoa que esteja confiada para fins de educação, tratamento ou guarda, essa situação inverte. Por exemplo,
Eu sou a dona do orfanato. E digo, né, para as crianças maiores de 14 e menores de 18, para terem relações sexuais com os possíveis pais que adotarão. Eu sou uma pessoa que tem uma responsabilidade legal sobre essas pessoas. Se eu sou a mãe da menina e falo assim, vai lá que ele vai patrocinar a gente aqui, vai bancar a casa, vai lá e sustenta nós, filha, com seu talento, né, ou com sua capacidade. Então, esse tipo de situação, num primeiro momento, quando a pessoa é maior, desculpa, tá? Isso aí se chama só Tinder, né? Nós temos um programa que faz esse encontro das pessoas. Então, não teríamos. Se o crime aqui de induzir, satisfazer a pessoa, né, for cometido com emprego de violência ou grave ameaça, essa pena, ou fraude, essa pena aumenta. Você imagina o seguinte, eu te dou bebida porque eu sou sua amiga, conheço você, sei que quando você está um pouquinho mais alegre, você está de fogo. E vou lá e jogo você para cima do camarada. Por quê? Porque ele é o dono da lanche e no final de semana nós vamos estar lá, todo mundo. Estou dando exemplos hipotéticos aqui, que são coisas que você nunca viu. Estou falando de coisas absurdas aqui que não acontecem, né? Todo final de semana, ou até dia de semana agora, né? O pessoal estava isolado. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. Veja bem. Eu sou um pouco mais antigo aí, e quando você ia na boate, às vezes, todo mundo falava assim, é bom você ser amigo dos colunistas, porque eles conhecem todas as meninas e eles arranjam pessoas para você conhecer. O que acontecia? Os camaradas iam lá e botavam grana na mão dos colunistas. E os colunistas praticamente agenciavam a situação sem envolver dinheiro diretamente, sem envolver uma situação de prostituição. Aqui, lembre-se, nós estamos induzindo pessoas, estamos fazendo nascer desejo nas pessoas de satisfações sexuais. Por isso que eu digo para vocês que em determinados aspectos é uma lei defasada. Em determinados aspectos é muito importante que isso seja tutelado realmente. Aí não compete a mim dizer para vocês, né, se vocês têm que pensar igual a mim ou não. Mas estou conversando com vocês. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Artigo 228 do nosso Código Penal. Aí sim. Veja bem. Favorecimento da prostituição. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual. Facilitá-la, impedir ou dificultar que a pessoa abandone. Você conhece a pessoa ali e começa a fazer com que essa pessoa tenha relações sexuais, né? Ou, se você já é dono de um ponto, você começa a convidar essa pessoa, a tratar ela bem, a começar a aliciar essa pessoa, para atrair essa pessoa, para que ela, de livre e espontânea vontade, ela pratique a satisfação da lasciva dos outros em troca de situações econômicas, em troca de valores econômicos. Isso é o explorar sexualmente. Quando você, sozinha, para você e por você, pratica isso, se você pegar e botar um anúncio no jornal, eu, fulana, coxas grossas, discreta, universitária, né, novinha, sei lá, os termos que podem causar aí, faço massagem, faço não sei o quê. Isso não é exploração sexual, porque você precisa ser explorado por um terceiro. A exploração sexual só vai ter o viés por direito penal quando você faz por você, quando alguém tira proveito, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês a diferença disso, que a gente às vezes conhece o rufião como uma pessoa, e na verdade o rufião é outra pessoa. A gente muitas vezes usa o termo rufião como se o rufião fosse hoje o que se chama de talarico, né? Que é o Ricardão, é o quê? Mas não é bem assim, tá? E nós também não temos aqui a figura do cafetão lá nos Estados Unidos. O cafetão aqui para nós, né? Ele é mais o rufião do que o explorador sexual. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre rufião e vocês vão entender a diferença disso aí. Se você facilita, impede ou dificulta que essa pessoa abandone também a prostituição, você vai incorrer nessa pena de 2 a 5 anos de multa. O que significa
Bom, se eu facilito para a pessoa a prostituição, eu posso estar financiando, posso estar dando local para morar, eu posso estar transportando essa pessoa. Da mesma forma que, se eu levei essas pessoas, por exemplo, lá para a Amazônia, para uma balsa, e eu não vou deixar essa pessoa embora. Na hora que ela quer ir embora, tem o trato, tem todo o cronograma a ser cumprido, e ela não vai embora. Ela não tem a liberdade, é praticamente um sequestro por essa situação, né, com essa situação. Também existe a questão da dificuldade, principalmente quando, lá na Justiça do Trabalho, fala-se de truck system, né, que acontece muito em garimpo, em mineração, e nessas situações que acabam sendo uma analogia à escravidão, quando você dificulta. Por quê? Retém o documento, deixa a pessoa, só tem um local para ela comprar o alimento, nessa balsa. E o alimento é 700 vezes o valor que é. Ela está sempre devendo. Então, ela nunca vai poder ir embora. Então, essas situações de dificultar e impedir, elas envolvem muito mais esse raciocínio, tá? De você tolir, não deixar a pessoa abandonar aquela situação. Porque às vezes fala assim, fulano, é só parar, ué. Do jeito que você começou, é só parar, mas não é bem assim. Existem situações que envolvem tudo isso que a gente está conversando. Bom, de novo, o mesmo raciocínio. Se é alguém que tem o dever de cuidado por essa pessoa, né, imagina o seguinte, você tem 18 anos mesmo, veio do interior para estudar aqui na capital, e só quem está em casa aqui é seu tio, que é primo da avó, da papagaio, da tia, da periquita, da coisa, que só vai deixar porque ele te conheceu quando era criança e tem uma edícula lá no fundo. A partir deste momento, se ele começar a explorar essa pessoa sexualmente, ele é uma pessoa que atinha sobre o dever de cuidado, atinha sobre, não a guarda, não a curadoria, não a tutela, não um instituto jurídico de responsabilidade, mas é mais ou menos esse o raciocínio. Se você for ler, todas essas pessoas aqui estão juridicamente com o dever de proteção. O ascendente, o padrasto, a madrasta, o irmão, o enteado. Embora o padrasto não tenha, né, um contrato, ele se coloca numa posição, né, porque faz parte de todo um comportamento social. Então, esse é o raciocínio que vocês têm que ter. Se o crime é cometido com emprego de violência ou grave ameaça ou fraude, por exemplo, todas as vezes que ela tenta sair da vida, ela apanha. Todas as vezes que ela tenta sair da vida, o cara tá com o filho dela preso em algum lugar. Todas as vezes que ela tenta sair da vida, dão bebida para ela não dão droga para ela, deixam ela viciada, muitas vezes, né? Uma das táticas era de vício em drogas, para que a pessoa precise sempre estar se prostituindo, para que ela tenha acesso a dinheiro para comprar a droga. Então, uma vez que foi viciada, acaba que ela, através da fraude, ela não consegue abandonar a situação. Se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se a situação de multa. Aqui, uma coisa que não tem nem como discutir, que é o artigo 229. Eu estou muito rápido, gente? Estou falando rápido? Não? Não, professor, tá ok, tá certo. Beleza. Vocês ficam quietos, eu olho, o Alex está arrumando o cabelo ali. Fico preocupado aí, né? Alex, cuidado com esse penteado aí, Alex. Falei, ó. A câmera para dizer que também tá. Pelo menos pronto, agora todo mundo resolveu. A câmera. E não sei se você percebeu, mas a gente que tem o acessório mais baixo aqui, né? A gente tem o modelo rebaixado aqui. Quando a luz bate, brilha, né, cara? Ela não tem como fugir, né? Parece que assim, só acentua o anjo que existe em mim, olha lá. É verdade. Professor, você desligou sua câmera. Oi? Você desligou sua câmera, eu não tô te vendo. Não. Tô desligado? Tá, professor. Não. Pra mim tá aparecendo. Tá aparecendo. Agora desligou. Tá travado. Olha o Alex, guri. Vamos então falar de casa. Gabriel. Vamos falar então de casa de prostituição. Gente, o que é a o que é a casa de prostituição? Bom, manter
por conta própria ou de terceiro, um estabelecimento em que ocorra a exploração sexual, haja ou não o intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Gente, antigamente, até o motel era considerado casa de prostituição. Por quê? Porque as pessoas que eram consumidores do produto prostituição ajudavam na exploração sexual e utilizavam como extensão da exploração sexual um ambiente que hoje nós consideramos que seja isento. E é o que eu digo para vocês aqui, ó. Antes de 2009, esse artigo se referia a estabelecimento onde houvesse encontros libidinosos. Contudo, a relação já não mais criminaliza esse fato, mas agora o crime se refere a estabelecimentos onde existem exploração sexuais. Casas de prostituição ou casas de massagem onde haja encontro de prostitutas nos quartos. As boates onde se realizam programas com prostitutas, etc. Porém, né, existe aqui as duas observações que eu digo para vocês. Existem boates em que o dono incentiva a frequência de prostitutas, mas como não tem um local apropriado para a prática da exploração sexual dentro da boate, não estariam inseridos nesse artigo. Como vocês devem ter ouvido falar, a própria estrutura da casa que eu falei para vocês agora há pouco, num local é uma boate, uma distribuidora, e do outro lado da rua, coincidentemente, existe um hotel. Né? É hotel que está escrito lá na porta, lá. Não é motel, é hotel. Para tentar, né, ao pé da letra, se desconfigurar uma situação. Né? E aí, como eu digo para vocês aqui, se houvesse essa configuração aqui de um quarto ou de um local no mesmo ambiente, existem as pessoas que estão ali sendo exploradas e o local para essa exploração, ele estaria respondendo nesse crime. Como não há, pode estar lá no 228 ou no 230, que nós vamos falar daqui a pouquinho. O crime é habitual. Portanto, né, para haver o crime, tem que haver o funcionamento reiterado do estabelecimento. Vamos supor que eu faço uma festa chamada... Ave Maria, eu tenho que me controlar. Senão... Noite do pijama. Noite do pijama. Aonde quem tá afim vai com fitinha de tal cor e quem não tá afim vai com fitinha de tal cor. Se você não tá afim, filha da puta, o que você vai fazer na festa da parada? Mas, enfim, né? Todo mundo tem sua liberdade e o seu direito de participar até onde lhe for interessante. Né? Se eu fizer uma vez isso e dali ocorrerem negociações, né? E eu não tiver lucro, não tiver a intenção de fazer isso não é um crime habitual. Agora, se eu começo a sempre reunir pessoas num determinado local, aonde se transacionam, no sentido de trocas, né, de serviços e monetárias, né, habitualmente com um espaço destinado a relações libidinosas, nós estaríamos trabalhando isso como uma casa de prostituição. Existe uma discussão se, de repente, a maca onde é realizada a massagem, por estar num ambiente em separado, se configuraria uma casa de prostituição, um local onde existe a massagem tântrica, por exemplo. Não é sexo, não sei o que, tá. Não vou entrar contigo, não vou discutir contigo o KNAI da parada lá, né? Tá como entretenimento adulto. Não sei se eu vou discutir contigo isso, estou te explicando só, né, as discussões que ninguém vai te perguntar numa prova. E aí, a maca? Se foi com finalização ou foi sem? Tal. Ninguém vai te perguntar isso. Né? Só eu que sou bocudo e falo besteira. O rufianismo. O cidadão, que é o rufian, ele não explora você. Ô, professor, esse negócio que você estava falando sobre o motel aí, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Essa situação do motel que o senhor estava falando é um tipo de hipocrisia criada pela lei, né, para poder proteger, né, o comércio. Quando a gente trabalha os motéis, crimes contra o costume, quando você trabalha os crimes contra o costume, a moral e a religião, né, o moralismo, o moralismo e a religião, não vou falar moral, porque a moral é conceituada. O moralismo é o que é o problema.
o costume, o moralismo e a religião, eles andam de lado. A partir do momento que você deixa de trabalhar costumes e protege uma dignidade sexual, eu mais ou menos digo para você assim, tem um instituto no direito civil que se chama, em latim, res perit dominum. A coisa perece para o dono. O cu é seu. É o verdadeiro. O cu é seu. Se você quer dar ou não... Mas é uma tutela... Você é homossexual, se você não é homossexual, se você está transando lá no motel, se você não está transando no motel. O que interessa para a gente no direito penal, a partir do momento que sai o costume, é o bem jurídico ser atingido de maneira relevante. E os bens jurídicos que Mas e a tutela da moralidade pública, professor? Gata, não isso é aí uma tutela de administração pública, isso aí é coisas. Entendeu? Não, eu estou lendo aqui no livro, professor. Leia o contexto, então, para mim, por favor, para eu te entender. Aqui está assim, ó, o crime contra os costumes consistente em manter a casa de prostituição, previsto no artigo 229 do Código Penal, tutela a moralidade pública e, como tal, não pode mais subsistir em face da opção da sociedade atual em descriminalizar determinadas condutas tipificadas pela ultrapassada conceituação moral do legislador penal de 1940, afigurando-se a hipocrisia, apegar-se ao rigorismo da postura. Eu falei para você aqui, quando a gente trabalhava o costume, ele andava junto com o moralismo e com a religião. A partir do momento que nós atualizamos o nosso código e trabalhamos a dignidade sexual, o que a gente está dizendo? O que a sociedade está dizendo? Se não for um bem jurídico relevante tutelado pelo Código Penal, não é da nossa esfera. Se vai causar divórcio, se vai causar demissão, se é de outra esfera do direito, aí é uma outra história. E até por isso mesmo que só ficou como crime de casa de prostituição quando há a exploração sexual. Os outros foi derrubado. É isso que ele quer dizer na licenciosidade que predomina em telenovelas e em outros programas televisivos. Ah, não, mas aí é permitido, tá lendo quem? É uma legal. Quem que está lendo? Adivinha? O Stefan? Não, mas é isso aí, é por isso que eu falo, assim, ó. Eu, quando vou dar a minha opinião para vocês, eu coloco, olha, existe isso, existe aquilo, e existe a minha opinião, tá? A minha opinião é o menos relevante. Ele chegou a essa conclusão, mas o mais importante é que ele falou para você o seguinte, quando era crime contra o costume, a situação andava dentro de uma moralidade, e qualquer lugar que se praticasse, que era permitido a prática de atos libidinosos, estavam tutelados e pronto, acabou. Quando houve essa alteração, em 2009, principalmente, passou a se tutelar a dignidade sexual. Então, você fornicar é problema seu, certo? Desde que não seja num ambiente público, desde que não seja com uma criança, com uma pessoa com deficiência sem discernimento mental, e é isso que ele quer dizer pra gente, a sociedade andou, né? Agora, aí, quando ele fala das novelas, tudo que é mau exemplo e tudo mais, aí deixa lá. Deixa eu terminar, gente, senão não vai dar tempo, são 8h11 já. Beleza, gato? Compreendeu? Beleza, professor. Tamo junto. O Rufião, eu acabei não lendo ele. O explorador é aquele que faz você ter a conduta sexual para explorar você financeiramente. Certo? O rufião, não. O rufião, ele é aquele que aproveita já que você faz. Ele não te impede, mas ele também não está te forçando a fazer. Ele é, por exemplo, numa casa em que moram 3 pessoas. Uma menina de 18 anos, uma senhora de 75 anos com 7 pinos na coluna, reumatismo, asma, osteoporose, de cama, e uma criança de 3 anos. Se essa moça se prostitui, mesmo não sendo explorada sexualmente, e os demais tiram proveito disso, mesmo sabendo que ela se prostitui para isso, esses são os rufiões. Mas por que eu dei o exemplo
da velha e da criança. Porque se for estado de necessidade, uma coisa anula a outra. Porque também, se essa é a única forma dela sustentar a avó e o filho, de repente, quem é você, já que ela não está, ela está dentro de um princípio que a gente conhece até de princípio da lesividade. Ela está fazendo mal para ela. Esse é um dos grandes diferenciais de você cobrar para ter sexo e alguém cobrar para você ter sexo com alguém. Eu não posso explorar a tua dignidade, mas a tua dignidade ela é pautada dentro da tua necessidade. E a régua da necessidade, ela é muito variada. Porque para alguns é digno não passar fome, não passar frio, não ser estuprado. É melhor você receber determinados tratamentos, cada um com sua régua de julgamento. Basta você fazer ou não fazer, explorar ou não explorar. Bem tranquilo. O rufião é esse cidadão que tira proveito da prostituição alheia, participando diretamente dos seus lucros e fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça. Esse é o famoso cafetão, que a gente estava aí conversando, né? Nós temos o gangster lá nos Estados Unidos, o cafetão. Aqui no Brasil, ele seria mais esse cara aí do que o explorador, que é o cara que tira proveito, né? Que ele tá sempre namorando as bonitonas, tá sempre namorando, tá sempre com as amantes, tudo tirando proveito da situação, no caso das pessoas que acabam tendo relações sexuais nesses moldes. Aí, se você é rufião de uma pessoa, né, que é menor de 18 e maior de 14, vamos supor que é o mesmo exemplo que eu te dei da menina aí, ao invés dela ter 18, ela tem 16 anos, né? Aí você tira proveito, é sua irmã, é sua mãe, é a sua namorada, tem um monte de cara aí que namora dançarinas dessas de boate, fica lá esperando, inclusive, para ir embora depois e tudo mais, não sei o que é, mas poderia, dependendo da relação que eles têm, se ele faz isso, ele namora com ela para ter esse tipo de vantagem, ele estaria dentro de um rufianismo, porque está mais do que evidente que ele sabe o que ela está fazendo, ou ele ou ela também, que pode ser, que você pode ser um rufião de um gogo boy, de um garoto de programa, enfim. Se, né, isso tudo ocorre por conta de violência, grave ameaça ou por um meio que dificulte a manifestação à vontade da vítima, como todos os outros crimes, também há uma qualificadora nessa situação. Então, todas as vezes que, isso aqui está sempre presente aqui, todas as vezes que o crime não é o de estupro, que envolve lá a violência direta, o constrangimento direto, né, você vai ver que existe um aumento quando você tem um dever de cuidar, que é padrasto, ascendente, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, e se o crime não traz no próprio tipo penal dele a violência, grave ameaça, e ele ocorre por violência ou grave ameaça, ou meio que dificulte ou diminua a vontade da pessoa, vai ocorrer também um aumento de pena. Como eu acabei de falar para vocês, né, o rufião visa obter vantagem econômica reiterada com a prostituta. Pessoa que agencia encontro de prostitutas, empresariam prostitutas, recebe participação nos lucros. Qualquer pessoa pode ser ativa, qualquer pessoa pode ser passiva, né, desde que exerça a exploração. Consuma-se com a participação nos lucros e sustento, e a tentativa não é possível porque se trata de crime habitual. Né? Uma vez que precisa de reiteração, se você for numa situação de tentativa e ela for a primeira, ela não tem condição de existir, ele não vai ser um crime habitual. Precisa que seja praticado várias vezes para que seja considerado esse comportamento. Qualificadora do rufianismo. O rol é taxativo. Como eu disse para vocês, envolve as pessoas que têm dever de cuidar. E aí, ainda trago para vocês aqui, o fato da pessoa, né, ter o dever de cuidar, provavelmente vai ser levado em conta também na dosimetria da pena, porque a dosimetria da pena trabalha em muitos, né, principalmente na questão das circunstâncias judiciais, lá do artigo 59, trabalha em muito a reprovação daquilo. Uma coisa é você agenciar alguém que você não conhece, outra coisa é você agenciar sua irmã, pô, sua sobrinha. Não que o alguém seja menos importante, mas você fala, pô, a própria filha, cara, a própria irmã, né, você fica um pouco mais indigesta a situação. O ato obsceno. Esse aqui. Professor, só voltando um pouquinho aí, só para eu esclarecer a questão do rufianismo
eu posso entender que o rufianismo seria exploração de apenas uma pessoa, e se eu tivesse mais de uma pessoa sendo explorada, eu me enquadraria em um outro artigo. A exemplo, a manter a casa de prostituição. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque, assim, lendo o Código Penal, me pareceu que o fato de eu explorar uma pessoa, eu poderia ser enquadrado como rufianismo. E assim, eu explorar mais de uma pessoa, eu já teria um negócio. E aí eu não sei se o conceito de estabelecimento no direito penal é o mesmo do direito empresarial. Por isso que se fala da habitualidade. E não é. Nesse caso aqui, quando você utiliza a dignidade da pessoa para obtenção de lucro numa engrenagem, é o mesmo raciocínio lá da empresa, só que é uma empresa de exploração sexual, né? Que como o objeto aqui é ilícito, né? Não tem essa possibilidade. E aí, só esquecendo que eu esqueci de responder a nossa colega ali, o lenocínio é a exploração, né? É o 228, tá? A exploração sexual, ela é o lenocínio. Outra coisa que você perguntou, que eu tinha esquecido, se era a mesma coisa, a satisfação da lasciva. Então, não é a mesma coisa, tá legal? Deixa eu só pegar um negócio aqui, rapidão. Se eu acho aqui um mapinha mental só aqui. Falei para vocês que é sempre... Não tem aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, procurem por tabela. Tabela, estão vendo aí? Apareceu para vocês aí? Apareceu. Procurem tabelas crimes sexuais, para que você consiga ver, como eu fiz aquela pequena, no início, falei para você, olha, violência, fraude, a hierarquia, para que você consiga enxergar dessa forma, porque são muito parecidos, cara. É muito pequena aí não, aqui não vai dar, aqui apago. Não rolou. Mas existem, essas tabelas são feitas, né, muito por causa disso, para você conseguir estudar a diferença entre eles, ó. Só do 218 aqui, ó. Tá? Entra aqui no Google, tabelas, e vai em imagens. E pode colocar também, ó, mapa mental. Sempre vai ter alguma coisa. Tá? Só se atente se tá, né, atualizado só fique esperto com isso. E se você encontrar algo que esteja desatualizado, melhor ainda, porque você entendeu a matéria. Tá? Vou só continuar aqui, senão não vai dar tempo. Compartilhar a guia. O que é o ato obsceno? Bom, o ato obsceno, ele é primo do ato libidinoso. Espera aí, figura do rufião. Eu não estou lendo, não estou conseguindo acompanhar, calma aí. Isso. Mas como você pode ver, né? Ele participa dos lucros dessa pessoa. Ele aceita que ela seja uma prostituta, certo? Ele aceita a situação de prostituição dela. O ato obsceno, ele é um primo mais novo ali, um mais pobre, por assim dizer, lá do ato libidinoso. Por quê? Porque o ato libidinoso, ele tem já a intenção, né, de prática com a finalidade da satisfação de uma lasciva. O ato obsceno, ele já é uma situação que ocorre. Vou te dar o conceito dele aqui. O ato obsceno ocorre quando você pratica ele em local público, aberto ou exposto ao público.
tem uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Como você pode ver, esse é o mais fraco de todos os crimes que nós olhamos até agora. O que acontece? Ele tutela o pudor público, a moralidade coletiva e, consequentemente, protegerá o pudor individual. Aqui ainda, Rose, ó, vestígios do pudor, né? Mas tá tudo bem, porque uma coisa tá rolando todo mundo na rua no carnaval, uma galera lá na rua, e você decide urinar no meio da rua. Isso é uma situação. Outra coisa é você entrou lá no meio do mato, para urinar lá dentro do mato, e do nada a mulher abre a janela em cima da casa que você não tinha visto. Isso poderia ser um ato obsceno. Quando você tem a intenção de chocar, né, a intenção de aparição, você está praticando um ato obsceno. Você vai ver aqui que, vamos lá, quando você, por exemplo, transa em público, você está realizando um ato obsceno. Quando você faz sexo oral em público, você está cometendo um ato obsceno. Quando você masturba-se, né, com a intenção em público, um ato obsceno. Perceba que a exposição dos seus órgãos sexuais, né, o exibicionismo, poderia ser considerado um ato obsceno. Quando você passa ali na rua que vai lá para o Jarbas, lá, oh meu Deus, Tenente Coronel Duarte, Prainha, né? Prainha, aí quando desce a Prainha que vai lá para o Porto, como que é o nome daquela rua lá? 13 de junho. 15 de novembro, que tem a malharia aqui do lado. 15 de novembro. Quando o travesti, vou usar o termo travesti aqui, que eu não sei, não parei lá e fiz uma pesquisa para saber o que tem, tá? Vou usar o termo, então, travesti. Né? Quando tá ali com a bunda de fora, com a genitália de fora, com o seio de fora, isso é um ato obsceno. Perceba que, embora ele não esteja fazendo isso para satisfazer a sua lasciva, ou para satisfazer a lasciva dele ou dela, que tá ali, pode ser uma prostituta também, né? Uma mulher também, ou um cara também. Todo mundo pode estar lá, pronto. Perceba que o que manda nessa situação é a intenção da pessoa em que ela está se expondo, né, e atrapalhando, por assim dizer, o pudor público. Eu acho complicado, mas assim, quem mandou não olhar, quem mandou você olhar dentro do carro da pessoa que está lá, né? Também, né? Você tem a rua toda para você passar, você tem 45 locais, 200 ângulos para você olhar, você tem que olhar dentro do carro da pessoa. Mas, como a regra é a regra, quem sou eu, né, para dizer para essa pessoa que não? Aí a pergunta. Mas essa questão, professor, da pessoa fazer xixi na rua, fazer mostrar uma parte, não é nem a questão, às vezes, não é nem isso, as pessoas é doente. Tem um monte de senhor de idade doente, que tem diabetes, tem um monte de problemas de próstata, essas coisas, eles não conseguem segurar, e eles vão atrás de um poste, eles vão atrás de uma árvore. Não é safadeza, eles não aguentam segurar. Eu fiz uma pesquisa sobre isso, é problema de saúde mesmo. E às vezes as pessoas começam a taxar os idosos como imorais, e na verdade não é isso. E aí que está na sua tela aqui, ó. A micção em público, para uns, configura atos obscenos, para outros não, né? Porque urinar é um ato natural, sendo impossível imaginá-lo sem a exibição do pênis. Em todo caso, precisa-se analisar o caso concreto, porque se for em local público, mas durante a madrugada, sem a presença de pessoas, de frente para a parede, é uma coisa. Agora, o cidadão resolve fazer o conhecido pintocóptero, né? Sai no meio da galera, tal. Aí, fica difícil. Por isso que uma necessidade... Então, mas a finalidade é que manda na conduta. Entendeu? O cara vai... Entendi. Entrou no meio da mata. Quando ele tá atrás da árvore, ele vai lá... e do nada tem uma criança passando. Porra, no meio do mato, como é que você ia saber que estava acontecendo? Agora, tá na frente da escola, as criancinhas tudo entrando. O bonitão resolve fazer xixi ali, né? Então, nós temos que olhar em caso a caso. Tá? O pintocóptero O que seria um lugar público? Uma rua, uma praça, um parque. O que seria um lugar aberto ao público, né? Um lugar que qualquer pessoa podia entrar, ainda que mediante condições, com pagamento de ingresso. Um teatro, um cinema, um estádio de futebol. Por exemplo, né, não haverá crime
se o evento que você está indo no local fechado aqui, aberto ao público, seja justamente uma casa, né, de sexo explícito. Então, vamos supor, você vai com a sua namorada para o cinema, ou com o seu namorado para o cinema, na hora que apaga a luz, vocês resolvem ter um momento ali de alegria. Acendeu a luz, pegaram você literalmente com a boca na botija. Você está praticando um ato obsceno. Ponto. Agora, você foi com o seu namorado, ou com a sua namorada, ou com quem você quiser, para uma casa de sexo explícito. Apagou a luz, acendeu a luz, o que é aquilo? Arte. Que é o que você pagou para ver, ou pagaram para ver. Então, está tudo dentro de um conceito. O que é normal? O normal é que as pessoas façam sexo dentro da sua privacidade. Tenham relações sexuais dentro da sua privacidade. Isso é o normal. Tudo aquilo que foge está sujeito a ser um ato obsceno. Por que está sujeito a ser um ato obsceno? Porque tem vontade livre, capazes, não estão explorando. Pode perceber que eu estou excluindo todos os outros problemas que nós elencamos para que vocês identificassem com mais facilidade os outros crimes. O que é um local exposto ao público? Bom, Professor. Oi, pois não. Professor, Oi. Na questão disso, não recai sobre um aplicativo que mexe na nossa parte íntima quando está carregando uma pessoa? Não cairia também? Peraí que eu não entendi. Não recai sobre, tipo assim, por exemplo, eu vou pegar um aplicativo e o cara, por me olhar, e ele ficar mexendo, batendo aquela coisa dentro do carro. Não recairia sobre isso nele também? Então, se você estiver na rua e ele estiver olhando para você dentro do carro dele e ele começar a se masturbar, pode ser considerado um estupro, tá? Não seria um ato obsceno. O que seria um ato obsceno? Você está andando na rua, aí ele está parado com o carro lá, olhando para uma revista da Playboy e se masturbando. Aí você vê ele se masturbando dentro do carro dele. Ele está praticando um ato obsceno. Certo? Não é com você, não é com... Tá? É uma situação sexual que está no local público. Ou aberto ao público, ou exposto ao público. Por exemplo, aqui, ó. Né? O local é privado, mas pode ser visto por um número indeterminado de pessoas que passam nas proximidades aqui. Um quarto com janela aberta, um terraço, uma varanda, um terreno baldio. Você imagina ali na região do Goiabeiras, né? Tem muitas pessoas que não venderam terreno, então tem casas cercada por vários prédios. Aí a pessoa resolve até a sua piscina transar. Embora ela esteja na casa dela, ela está num local exposto ao público. Aí nós vamos discutir a privacidade, a falta de privacidade e tudo mais, aí é uma outra guerra que vai ocorrer, tá? Escrito ou objeto obsceno. Que também é um crime que está previsto no artigo 234. Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fins de comércio, distribuição ou disposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno. Gente, é uma coisa que também, hoje o que a gente conhece como sex shop, é praticamente isso. Certo? Por isso, existem aquelas situações de tarja, né? Lembra quando tinha a locadora que tinha o quarto preto lá, que ficava o filme pornô? Para separar, né? Por isso que quando teve a mostra no MASP, lembra, há pouco tempo atrás, que tinha gente pelada, tal, aí proibia criança, não proibia criança, era arte, não era arte? Depende, né? O que determina é que as crianças sejam protegidas de qualquer nudismo, de qualquer situação com conotação sexual até uma determinada idade. A partir do momento que ela pode ter o discernimento com mais de 14, menos de 18, fica uma situação de hierarquia, lá, de organização dentro da sua própria casa. Mas, por isso que é um crime bosta, você pode ver, de 6 meses a 2 anos, que incorre na mesma pena quem vende, distribui, expõe à venda ou ao público qualquer dos objetos referidos nesse artigo. Realiza em lugar público ou acessível ao público representação teatral ou exibição cinematográfica de caráter obsceno, qualquer espetáculo que tenha o mesmo caráter. Realiza em local público ou acessível ao público ou pelo rádio audição, recitação de caráter obsceno.
imagina, né? Imagina se você tem um shop time daquele lá, como é que é? Polishop, de vibradores, de consolos, de calcinhas, de coisa. Então, seria mais ou menos essa a prática. Se você vai, por exemplo, viajou para o Paraguai e ao invés de trazer CDs de jogos para vender lá na praça da prefeitura lá, você bota um monte de consolo. É aquela coisa mais ligada ao pudismo, né, do que qualquer coisa hoje, porque, pelo amor de Deus, se a pessoa tem mais de 18 anos, muito provavelmente ela conhece, ou já viu, ou entende do que se trata. Então, eu só falo para vocês, né, isso aqui, por exemplo, esses últimos crimes aqui que nós conversamos, se você for procurar, é difícil, só o cara escreve o livro, ele escreve só para acabar mesmo, para dizer que ele escreveu, para dar mais 3 páginas lá e dizer que tem no livro. Porque eu estou falando aqui de coisas que vocês provavelmente nunca imaginaram que continuava sendo crime. Trata-se do pudor público, é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, quem sofre é a coletividade, mas também uma pessoa que tenha contato com aquilo, tem os núcleos, né? Pode-se ter a tentativa como a consumação. As formas equiparadas nós conversamos lendo o artigo, e encerramos esta parte do assunto. Vamos voltar aqui, então, que eu tenho... Oi? Professor, oi. Esse artigo 234 que o senhor falou, que não pode expor, e como que os sex shop anunciam? Quando eles expõem uma vitrine, não é errado? Então, é isso que eu comentei contigo aqui na coisa, né? Então, eu queria entender, a descrição que tem aí, o cara descreveu o artigo, ele escreveu um sex shop. Né? Então, assim, o que o sex shop, o que tem a questão de organização para que isso seja possível? Não deveria estar aberto, exposto. Deveria ter uma proteção dizendo que é um sex shop lá dentro ser comercializado. Você não poderia, por exemplo, em tese, colocar um anúncio no Google Ads, né? Vende-se consolo em 3 vezes, né? E pá! Não, mas gente, a vitrine não fui eu que criei a regra, tá? Mas as pessoas fazem, né? Então, mas é porque não dá nada. Aí, quando fala assim que o bem tutelado é o pudor público, é que esse pudor é variável demais, né? É complicado isso, porque a gente vai começando a ver que determinadas coisas precisam sair do direito penal. Por exemplo, se seu filho ficou traumatizado porque viu um trem de borracha na vitrine do shopping, ele que processe a loja e vai ver o quanto isso abalou a existência dele e vai lá na Justiça Civil brigar por isso. Agora, o dono da loja de sex shop, ele tem que ser preso porque você resolveu passear na frente da loja dele com seu filho. O shopping tem 800 milhões de metros quadrados, você resolveu passar lá. Então, é isso que eu estava questionando, a questão do carro também. Você imagina assim, eu tô com o meu carro parado lá no meio do matagal, transando. A polícia chega lá e me prende por atentado violento ao pudor. Porra, você que foi lá, cara. Eu tava lá de boa, ninguém tinha me visto. Eu tô violando o quê? Aí eu tô dizendo porque você foi lá, porra. Se tu não tivesse ido lá, ninguém tinha visto, caramba. Que coisa. Me deixa, né? Se você mas aí é uma questão de interpretação. Oi? Aí é uma questão de interpretação, certo? Sim, mas é que eu te falei agora há pouco ali, tem o local exposto ao público, o local de acesso público. Nesses locais não tem. O local de prática libidinosa é a privacidade. Os ambientes que são privativos, eles não vão sofrer nenhum tipo de moléstia nesse sentido de quem está cumprindo a lei. É óbvio que a polícia está mais do que certa de ir lá verificar. Porque... Pode rir. Porque entre ser um sequestro, um estupro e 2 pessoas transando, a probabilidade é praticamente a mesma, sabe? Então tem que ser feita realmente a averiguação. E se constatar que é isso que está acontecendo, tem que ser realizado os procedimentos e a pessoa vai responder dessa forma. Aí, já trazendo para vocês, né? Possível de transação penal, é possível de acordo de não persecução penal, não tem violência, não tem grave ameaça, não tem
sabe? A pena do crime aí é baixíssima. Então, assim, cada vez que você encontra uma conduta que tem uma pena muito pequena, a probabilidade das pessoas não estarem mais respeitando essa norma é muito grande. Então, já foi perdendo o valor, perdendo tanto que vocês estão vendo aí, ó, tá tendo não sei se já foi aprovado, desculpa, mas eu vi essa semana que maus tratos aos animais aumentou a pena, né? Foi. Tá havendo uma adequação. Precisa haver uma adequação. Só que o problema é que se você for fazer a comparação, o maus tratos ao ser humano deve estar pau a pau ali. Não quero dizer para você que o animal é menos. O que eu preciso dizer para você é que o Código Penal, lá no primeiro capítulo dele, do título, é das pessoas, não é dos animais. Tá? Entendi. O Estado é povo, território e norma. Tem fauna? Não? Tem flora? Tem, ótimo, tal, beleza, faz parte. Mas, né, a lei dos homens, enfim, proporcionalidade, adequação, razoabilidade. A adequação está em quê? Ninguém estava indo preso, machucando os bichinhos, está fazendo isso. Então, vamos aumentar a pena. Só que eu vou todas as vezes que aumenta a pena máxima e a pena mínima não muda de patamar, é só para enganar quem não entende do que está acontecendo. Porque se a pena máxima do homicídio é 30 lá, falei para vocês, né? O Bruno fez tudo que vocês viram, né? Ficou em 23, não ficou lá na máxima. Você imagina o que precisa para pegar 30 anos? Você vai fazendo checklist, né? Era pai, era filho, foi menor, foi violento, foi cruel, foi vil, amarrou, pegou fogo, foi, e não vai chegar lá nunca. Sem contar que não fica. Teve que matar o juiz. Não fica também. Oi, Rose? Matou até o juiz e não conseguiu pegar. Não, mas por isso que eu falo, assim, claro, quando você comete concurso de crime, né, aí é uma outra história, quando tem mais de um crime, né, que na somatória vai ficar. Mas por um crime só, o cara fala assim, aumentou, igual quando o Brasil foi signatário de um pacto para combate à corrupção, e aumentou a pena do crime de corrupção. De 2 a 6 anos, passou para 2 a 8 anos. Acabou a corrupção, certeza. Nossa, agora quem era corrupto ficou com medo de ser corrupto, porque, nossa senhora. Então, assim, é para inglês ver, mudou o Código de Trânsito, né, para a questão da embriaguez ao volante, né, a morte com embriaguez ao volante. Nós chegamos a conversar. A pena, a discussão existia se era dolo eventual ou se era culpa consciente e ficou esclarecido. Agora é um homicídio culposo qualificado. Ponto. E o que é importante de ser homicídio culposo? Embora a pena seja de 5 a 15 anos, não, de 5 a 15 anos, se eu não me engano. De 5 a 15 anos. Por ser culposo, ele pode receber aquela pena restritiva de direito, substituição. Entendeu? Então, o cara vai te matar bêbado por aí. Ah, mas ele estava bêbado, ele correu o risco. É culposo. Se ele pegar 15 anos, ele pode ser alvo de pena restritiva de direito, desde que ele seja primário, etc. e tal, aquelas situações todas do artigo 44 lá do Código. Então, assim, agora vai endurecer. Vai endurecer o quê, velho? Então, assim, nós temos que sempre estar lendo, né? E questionar. Eu não vou dar continuidade hoje, não. Eu termino na próxima aula nossa. Só o que alterou, eu trouxe para vocês aqui, que é uma matéria que eu dei na pós-graduação lá da outra faculdade. E aí, vale a pena a gente falar só sobre as atualizações para justamente ocorrer aquilo que eu conversei com vocês, que se vocês vão prestar concurso, vão prestar prova, o que vem sendo cobrado recentemente é isso aí, ó. São as alterações. Mas hoje não vai dar tempo. Vai a criação da importunação e alteração. Gente, eu não tenho muito mais. Só fechar o microfone da André aqui. Valeu, André. Vocês têm alguma pergunta? Tem alguma coisa para colocar aí? Se não, um beijo no coração de vocês. Tenham uma ótima semana. Mantenham-se seguros, independente de qualquer coisa, né?
já conhece os protocolos todos, né? Então, fica gelo. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado. Falou, galera. Aparece aí, Gabriela. Falou.